Muito, muito bom ouvi-los, colegas, obrigado. Importante, sabe, que vocês tenham trazido aí duas situações, ou, quer dizer, vocês trouxeram inúmeras situações, mas dois campos de transformação desse território, dois universos de transformação desse território muito diferentes, mas como Ana lembrou ao final, muito conectados, né, das grandes obras e empreendimentos e projetos nacionais tocados pelo Estado e grandes agentes do empresariado naquele período, e transformações que também estão se dando num território que está sendo aberto por essas... quer dizer, está sendo aberto, não, mas está sendo ampliado nesse processo, nesse mesmo período, mas que é apropriado e construído por outros atores que, enfim, que não estão isolados, né, da dinâmica que está sendo impressa no país naquele momento, de modernização do país naquele momento, mas que estão produzindo e construindo de maneira muito diferente, não só sem projeto, mas, às vezes, usando dos entulhos, dos terrenos desocupados, né, das terras menos valorizadas, de maneira difícil, às vezes difícil de controlar, né, com seus próprios recursos. Mas, enfim, são universos que a gente tentou, de certo modo, contemplar dentro da exposição também. Então, foi muito bacana essa escolha. Quer dizer, o Pedro, a gente já sabia ainda bem que ele trouxe esse material fascinante do livro dele, associando, inclusive, de maneira muito bem-vinda, as questões de memória e de reparação no presente, né? Como a gente lida com esse passado. Mas a Ana nos avisou assim, olha, eu vou falar da maré. E a gente ficou, como assim? Como é que... E, enfim, como sempre, ela traz essas conexões surpreendentes aí, que foi muito bonito. Mas, enfim, sem mais delongas, eu queria abrir para as reações do público, para, enfim, eventuais comentários, questões. Adriano, você pode falar no microfone, Adriano, por favor. Eu acho que tem um solto. Tá? Obrigado. Maravilha esse trabalho de vocês. É tanta informação, tanta coisa. Eu tenho uma dúvida, né? Quando vocês apresentaram, por exemplo, o Aterro do Flamengo, era Sandra Cavalcante, Carlos Lacerda, aí era antes do golpe, né? Era 1960, se eu não me engano, parece pelo menos a legenda da foto. Inauguração em 65. Inauguração em 65, né? Porque eu lembro a época que o processo de retirada das famílias, e aí eles foram criando a Cidade de Deus, né? Aqueles bairros, aqueles dormitórios longínquos lá. Quer dizer, isso é antes da ditadura. E quando vocês também colocam a foto do Andreasa, tudo aquele negócio da Amazônia, da Transamazônica, isso que eu queria situar, porque como na nossa época a Transamazônica era uma coisa que a gente sempre tentava adivinhar para saber o impacto e tal, até fizemos um trabalho com o professor Aziz Absaber, quando ele era vivo, assim que nós entramos na universidade, sobre o impacto da construção da Transamazônica. E que eles usavam desfoliantes, napalm, e usavam o traçado, e iam matando tudo que estava embaixo, né? As tribos, os castanheiros, aquela coisa toda. Então, a Transamazônica, no trabalho do Pedro, não aparece como das três grandes obras, né? Você pegou mais Itaipu, Tucuruí e a Ponte Rio-Niterói, né?
E a Transamazônica tinha todo esse peso. Mas uma coisa que também me marca muito, embora tenha sido um cara que acompanhasse Juscelino em tudo, e o próprio Niemeyer, né, do jeito que dava para fazer a época, eu acho que a grande ruptura dessas obras todas que vieram depois pela ditadura, Brasília teve uma contribuição enorme à construção de Brasília. O jeito que Brasília foi feita, né? O jeito que Juscelino tinha aquela pressa enorme de terminar Brasília e levar aquelas empresas, por exemplo, muitas empresas que depois contribuíram muito com a ditadura, aqui em São Paulo, a Camargo Correia e outras empresas, principalmente as empreiteiras de Minas Gerais, elas foram levadas todas por Juscelino. Lógico que não tinha acampamento de trabalho escravo, não tinha aquela coisa, aquela precariedade toda, mas praticamente o Brasil inteiro foi para lá. E, para concluir, eu lembro também, por exemplo, da Belém Brasília, né? A Belém Brasília, que era um horror a construção daquela rodovia. E, só para terminar, mesmo, porque uma das coisas que mais me impressionou nesse período, além daquele início da ditadura, né, quando tinha aquela ideia da construção do Herman Kahn, do Largo Transamazônico, e depois aquela vinda daquele sujeito lá que ia fazer fez uma plantação de gemelina, né, que ele fez uma enorme extensão, a Volkswagen mesmo fez a fazenda do Vale do Rio Cristalino, mas uma das coisas mais impressionantes, embora não está ligada à construção civil, é a mina de Serra Pelada, né? O grande garimpo comandado pelo coronel Curió. E depois ele se transformou no grande minerador da Amazônia e até hoje ele lá permanece até a morte dele e os descendentes dele no garimpo, né? Então, acho que o trabalho de vocês é espetacular, impressionante, imprescindível e muito obrigado. Nós vamos fazer um conjunto de 3 perguntas, o Pedro Arantes, depois o Rodrigo Faria. Depois, se tiver mais perguntas, a gente faz um segundo bloco. Obrigado. Bom, agradecer e parabenizar o trabalho de vocês, né? Quando o Zé me contou da exposição, fiquei muito entusiasmado, conheço o trabalho, né, do Pedro Campos, e o livro dele realmente é uma leitura para nós, arquitetos urbanistas, imprescindível. Também, Ana Luísa, né, muito prazer em estar com você aqui agora, também nesse debate. Bom, vocês colocaram questões fundamentais de memória e reparação. Muitas vezes, grande parte da nossa mobilização, da esquerda, nas comissões da verdade, é em torno das pessoas que foram perseguidas, torturadas, mortas, exiladas, né, em apoio às suas desaparecidas e seus familiares, que, evidentemente, é uma memória e reparação fundamental que deve ser feita. E o exemplo do Chile, sobretudo da Argentina, nesses casos, tem sido uma referência para nós. Mas, ao falarem do chão e do trabalho, o volume do massacre que foi imposto durante a ditadura, seja à terra, à natureza, aos povos originários e aos trabalhadores, em especial aos trabalhadores da construção civil, da construção pesada, né, nos dizem totalmente respeito, também como profissionais, né, são números avassaladores, né? São números impressionantes, né? De mortos, de acidentes de trabalho. É uma engrenagem de desenvolvimento autoritário, produtor de desigualdades e todos os tipos de atrocidades que o nosso país, de algum modo, é um laboratório mundial já há muito tempo, né? Que a ditadura realmente impulsionou e acelerou. O que eu queria talvez colocar como uma pequena provocação a vocês é pensar um pouco o tempo longo, né? Porque esse processo de
espoliação, violência com a terra e com o trabalho na história brasileira é de 1500 para cá, né? Quer dizer, nós temos pensar não só todos os ciclos do trabalho escravizado, das violências que são submetidas os trabalhadores no Brasil na longa duração, como agora o próprio Adriano lembrou, bom, o aterro do Flamengo é de antes, Brasília é de antes, muitas obras são do suposto interregno democrático entre o Estado Novo e a ditadura de 64, então como é que fica, né? Na verdade, o que é próprio da ditadura de 64 e o que é um movimento de longa duração da forma do empreendimento colonial predatório e depois a maneira como esse empreendimento com independência vai continuando, enfim, os massacres não precisam ser lembrados, os movimentos de terra, né, enfim, no Rio de Janeiro também vão até o período, começam no período imperial, República Velha, enfim, a gente tem remoção violenta de cortiços e favelas acontecendo em todos os períodos. E numa entrevista que eu fiz com o Sérgio Ferro sobre Brasília, né, que foi uma obra que ele acompanhou de perto, ele falou o seguinte: Pedro, a gente tem uma narrativa, e ele, Sérgio Ferro, tinha no texto que ele escreveu em 67, Arquitetura Nova, de que a ditadura é um grande corte na história brasileira e que ela que impôs um ritmo autoritário e iníquo ao desenvolvimento brasileiro. Mas isso vem de antes. Isso, eu estou absolutamente convencido, disse Sérgio Ferro, que isso é estrutural na maneira como as elites brasileiras, primeiro, enfim, empresa colonial, metrópoles, e a maneira como ela se associa ao capitalismo global, como ela preda o território, como ela preda os trabalhadores, isso é de longa duração, né? E Brasília, que a gente conta, enfim, tem toda uma história da capital oásis, de que é um momento, né, de, enfim, imaginação brasileira, de modernização do Brasil, desenhada também por um arquiteto comunista, além de um liberal como o Lúcio Costa, né? Né, as estranhas catedrais começam a ser construídas lá. Aliás, uma belíssima catedral, mas feita com o mais brutal tipo de trabalho, né, de trabalhadores sem terra, candangos, vindos do Nordeste, sobretudo, e que foram submetidos a todos os tipos de brutalidade. Então, a Nova Cap está na história das grandes construtoras brasileiras. Não começa com o senhor Camargo Correia, né, Sebastião Camargo. Então, e isso, enfim, isso para não voltar ao Estado Novo. Vocês mencionaram que o Estado Novo, Getúlio, enfim, todo esse processo de modernização autoritária, de modernização conservadora, ou desse desenvolvimentismo predatório típico do Brasil. Então, eu queria colocar um pouco mais essa questão da longa duração. Muito bom. Rodrigo. Boa noite. Também parabéns pelas apresentações, com muitas questões para discutirmos. Eu queria fazer primeiro quase uma curiosidade para a Ana Luísa, porque à medida em que você nos apresentou o debate sobre o aterro, me veio uma questão que é muito da particularidade da atuação urbanística no âmbito da Prefeitura do Rio. O seu trabalho, na minha leitura, está numa discussão que problematiza um determinado território, mas está pensando ele numa escala de discussão nacional, que é o seguinte, tem um texto não publicado, mas que foi recentemente inserido numa antologia, do diretor do Departamento de Urbanismo da Prefeitura do Rio, que questiona duramente o aterro do Flamengo por outras questões. Ele propunha uma forma de ocupação distinta para o aterro. E, nesse mesmo momento, eu não sei se você já viu esse desenho, ele apresenta um PA, um projeto de alinhamento, que é um parque para a Zona Norte, que eu estava aqui tentando localizar o parque, não me lembro o nome, é exatamente na área onde está todo o Complexo da Maré, e um dos argumentos dele era em defesa da população da Zona Norte, desprovida de área pública, de área de lazer. Eu não sei se você conhece esse projeto, e aí é uma indagação, uma curiosidade absurda, se, do ponto de vista da atuação dos profissionais dentro da esfera do município, tem um posicionamento
oposto ao que vai ser construído numa esfera mais ampla de poder. Então, me chamou, fiquei com essa curiosidade. Eu não ia fazer, mas acho que a fala em relação à Brasília é muito interessante, porque a historiografia da arquitetura brasileira produziu uma mistificação sobre a cidade, que, à medida em que a gente vai para lá e passa a olhar ela a partir de outras perspectivas, isso automaticamente passa a ser relativizado. Eu gosto muito de um livro, que é o resultado de uma tese de doutorado, do Benício Schmidt, professor aposentado da UNB, que ele vai fazer a seguinte observação: as duas grandes obras de Juscelino Kubitschek, nelas não estão Brasília. A primeira é a Operação Pan-Americana, entre aspas, vai ser a mãe do quê depois, nos anos 60? A Operação Pan-Americana é concepção intelectual do Juscelino. E segunda, a Sudene, que é uma intervenção federal para tomar o controle, porque o país estava, na leitura que se faz, em pé, quase num movimento revolucionário, dada a atuação dos movimentos campesinos, contra as oligarquias nordestinas. E essa mistificação de Brasília, na minha forma de entender, que a produção da história da arquitetura desenvolve, está muito associada ao fato dela não fazer dois movimentos. Primeiro, de ler Brasília como política, e segundo, ler Brasília desprovida da sua interlocução com a América Latina. Nesse momento, a Venezuela está construindo a cidade de Guaiana, e 59, 60, exatamente o movimento de transição da Revolução Cubana e de todo o movimento mais forte e intenso norte-americano. Se a gente recuperar falas do Ismael, esqueci o nome agora, a praça da rodoviária do Plano Piloto, um pouco acima dela, que numa concepção original seria uma área pública, tem uma fala dele muito clara. Nós não podemos construir uma praça pública onde estudantes comunistas e operários revolucionários vão ocupar esse espaço público. A tese do meu colega Carpintero, ela é muito apagada na UNB e na historiografia da arquitetura brasileira, exatamente porque ele opera uma forma de leitura mais crítica da cidade, de como a decisão pela não ocupação mais adensada implica numa hipervalorização do solo e, automaticamente, numa expulsão da população mais pobre, trabalhadora, da área nobre de Brasília. E a gente não problematiza como que a defesa da lei que tomba Brasília é essencialmente uma lei de exclusão socioespacial. Ela resulta num anel sanitário excludente da massa trabalhadora que, historicamente, vai se expandir para a periferia da cidade de Brasília. É isso. Vamos lá, gente. Primeiro, agradecer as falas, né? Eu acho que foram ótimas. Vou me organizar aqui no tempo para não me precipitar. Primeiro, agradecer, né, as falas muito interessantes, muito instigantes, né? Dizer primeiro assim que eu gostei muito da palestra da Ana Luísa também. Achei muito interessante, aprendi um bocado e é muito interessante porque acaba conectando, né, com a fala do Adriano Diogo, com a fala do Pedro, muito perspicaz, do Rodrigo, né, acabam incidindo em aspectos que a gente pode trabalhar, né? Enfim, primeiro, uma felicidade muito grande ter o Adriano aqui, né? Eu particularmente nutro uma admiração muito grande pela militância, pelo trabalho dele, o trabalho que ele fez na Comissão Estadual da Verdade aqui em São Paulo foi sensacional, né? O processo da Volkswagen é impensável, essa atuação do Adriano Diogo, junto com Antônio Neto, Sebastião Neto, a doutora Rosa Cardoso, né, Adriana Gomes Santos, dentre outras pessoas fundamentais nesse processo, né, a Lúcia Belintani e outras pessoas. Então, a gente teve avanços significativos, né, digamos assim, em toda uma ação de memória, verdade e justiça no Brasil por conta de figuras como, né, o Adriano. Enfim, e eu acho que é muito feliz, né, o Adriano ter colocado,
a questão ali enfim, da atuação, né, na construção do Aterro do Flamengo, conforme a Ana Luísa muito bem apresentou aqui, num contexto, né, entre aspas, de democracia, né, naquela democracia, naquela experiência democrática, ou república populista, como quiserem chamar, né, mas que tinha a Sandra Cavalcante, né, fazendo sumiço dos mendigos da cidade do Rio de Janeiro, que tinha a Sandra Cavalcante, né, e o Carlos Lacerda um fogo, né, de forma criminosa em favelas do Rio, para dar lugar, né, ou enfim, condomínios de luxo, como o Selva de Pedra, ali no Leblon, né, ou a parques públicos também, né, ali no Parque da Catacumba e tudo mais. E é interessante que isso começa em um período, né, formalmente democrático e tem continuidade e acentuamento no período da ditadura, né? Nos governos, inclusive, teoricamente, da oposição política à ditadura, do MDB, né, do Negrão de Lima, ali no Rio de Janeiro, na verdade, na época, estado da Guanabara, quando a gente tem a continuidade das políticas revolucionistas de favela. Né? E o Lacerda, com dinheiro norte-americano, né, com o dinheiro do Fundo do Trigo, para fazer essas remoções de favela e jogar as pessoas, né, nas unidades lá da Vila Kennedy, de Cidade de Deus, Vila Esperança, Vila Aliança, etc. Né? Enfim, então eu acho que casa muito bem, né, com o que o Pedro falou, eu acho que de maneira muito feliz, né, de que, enfim, a ditadura não inventou, né, exatamente a pólvora, pelo contrário, ela acentuou certas marcas, né, autoritárias, violentas, truculentas, perversas do capitalismo brasileiro, né, da própria estrutura classista brasileira, que muitas vezes é pré-capitalista, né, tipo, calcada em grandes violências históricas, né, como o Holocausto dos povos originários, né, como o processo de escravização que, né, digamos assim, formou o nosso país durante 4 séculos, né, e que faz o Brasil uma das sociedades mais injustas, mais autocráticas, mais violentas, truculentas do mundo, coisa também que a gente não superou. Pelo contrário, é só ver o que acontece hoje, né, as violências que a gente vê, né, diariamente sendo colocadas por todas as polícias estaduais do Brasil, grosso modo, né, que a gente vê. Né, que a gente vê antes. Né? Eu acho que Brasília é muito bem colocada pelo Pedro, pelo Rodrigo, pelo Adriano. Né? A gente lembra do massacre da Pacheco Fernandes, a gente lembra de episódios históricos, toda a violência contra os trabalhadores, né, naquele momento que estão ocorrendo. Então, enfim, muito feliz da gente ver isso, de ouvir os colegas falarem nesse aspecto. Né? E é interessante o que o Rodrigo falou, né? A gente estava conversando antes da fala aqui, a Ana Luísa e eu, né, sobre uma exposição que está rolando no Rio de Janeiro, no MAM, no Museu de Arte Moderna, lá no Aterro do Flamengo, sobre a obra do Burle Marx. Né? Eu fui recentemente lá assistir e achei curioso, né, que o Burle Marx elaborou vários projetos, né, para regiões nobres da cidade do Rio de Janeiro, né, como o Aterro do Flamengo e outras regiões da cidade, e esses projetos foram implementados. E ele elaborou também projetos para a Zona Norte, para o subúrbio da cidade, em Bangu, em Madureira, em bairros, né, digamos assim, da periferia, bairros, né, mais da classe trabalhadora, em perfil popular do Rio de Janeiro, e eles não foram implementados. Né? E é muito interessante porque a ditadura, o Maurício de Abreu, citado pelo Zé na fala de abertura, né, ele tem uma fala muito rica naquele livro, né, Evolução Urbana do Rio de Janeiro, que ele fala como a ditadura ela vai condensar, ela vai concentrar as intervenções urbanas que geram uma valorização do terreno nas áreas nobres da cidade. Então a gente tem uma situação na qual, né, a ditadura vai reforçar a sociedade brasileira, já era extremamente desigual, com concentração de renda, de riqueza, né, de poder na sociedade de maneira muito flagrante, nos idos da década de 60, e a ditadura, né, mano militar, com a força do Estado, do aparato repressivo, vai reforçar isso ainda mais. Né? E isso se expressa nas políticas urbanas. Né? Enfim, o Marx, o Engels, né? O Engels, de certa forma, eu lembro da minha formação, minha rudimentar formação sobre cidade, espaço urbano e tudo mais, né? Que eu acho que vocês têm uma discussão bem melhor na FAO e tudo mais, mas Marx e o Engels, eles têm, né, toda uma reflexão não, enfim, acabada sobre isso na obra originária marxiana, mas o Engels, de certa forma, até avançou mais do que o Marx nisso, né? Aquele livro da classe trabalhadora
classe operária britânica, a questão da moradia e tudo mais. Ele mostra isso como a cidade, numa sociedade classista capitalista, ela é um mecanismo de dominação, né, da burguesia, no caso a burguesia industrial. Ele pensa nas cidades inglesas, industriais, Manchester, Liverpool, etc., né, da classe dominante, da classe, né, empresarial, industrial, sobre a classe operária. E o Manuel Kessler e vários outros avançaram nessa discussão, colocando o Estado como um papel fundamental, exercendo um papel fundamental nessa mediação de classes, né? E a experiência do Barão de Haussmann em Paris sendo um emblema desse processo. E, nesse sentido, né, o que a ditadura vai promover na cidade do Rio de Janeiro é justamente uma valorização das áreas mais nobres na cidade, justamente o provimento de serviços públicos e as intervenções urbanas que vão, né, criar metrô, parques públicos, vias, né, nas áreas mais nobres. Então, se a gente olhar essas grandes obras, até que eu apresentei algumas fotos aqui, né, elas se concentram no que o Maurício Abreu chamou de núcleo urbano. Né? Então, a gente tem, no processo da ditadura, um processo de acentuação da própria disparidade urbana, né? Na disparidade de renda, disparidade de valor do terreno na cidade, tendo em vista que intervenções como o metrô, a ponte em Niterói, túnel Rebouças, túnel Santa Bárbara, aterro do Flamengo, dentre várias outras obras, interceptador oceânico, emissário submarino, né? Toda a política de saneamento vai se concentrar em benefício das áreas urbanas mais, digamos assim, centrais, em prejuízo das áreas periféricas que, né, têm pouca oferta de serviços públicos, né, adequados. Enfim, então, não sei, eu não tenho exatamente uma pergunta, não tenho exatamente uma resposta, mas corroborando um pouco, né, as ponderações feitas aqui pelo Adriano, Pedro e Rodrigo, acho muito interessante pensar isso. Né? Existe um traço, né, digamos assim, de espoliação, de violência, né, violação histórico que caracteriza a sociedade brasileira, né, e o capitalismo brasileiro, né, que a ditadura tem, digamos assim, a marca de ter, né, reforçado e acentuado os aspectos mais negativos, né, alguns dos aspectos mais negativos que a gente tem na nossa própria formação social e histórica. Né? Enfim, eu acho que é por aí. Né? Muito interessante isso que ele falou, só fazendo coro. Né? Foi dito, então. Obrigado. Obrigada pelos comentários, pelas perguntas, Adriano, Pedro e Rodrigo. Eu concordo inteiramente com o Pedro. Acho que a gente tentou falar um pouco desse tempo longo, né, e muito rapidamente, né, mas, sem dúvida, o meu ponto é esse, que urbanizar, esse trinômio, né, que eu chamei de um trinômio, urbanizar, colonizar e desterrar, né? Esse é um trinômio fundante da produção de espaços no Brasil, né? E aí, sem dúvida, em períodos de autoritarismo, isso se acentua, né? E aí eu posso dizer, bom, o período de autoritarismo não é só a ditadura, evidentemente, civil-militar, também não é só o Estado Novo, a gente teve outros períodos de autoritarismo, se eu considerar o período colonial todo, né? Sem dúvida, por isso que eu comecei falando do passeio público, né? Mas eu vejo, de fato, uma conexão aí muito forte, né, entre o passeio público, a Transamazônica e a Maré, né? E, recentemente, um dos trabalhos do Atlas do Chão foi a chamada Constelação Independente, né, que a gente mapeou 200 pontos, de alguma maneira ligados, né, à problematização do bicentenário da independência do Brasil e seus desdobramentos contemporâneos, né, buscando tensionar um pouco isso. E aí, entre esses pontos, tinha desde o pau-brasil, um determinado pau-brasil, né, na Bahia, mas, enfim, o pau-brasil, um ponto, Serra Pelada é um ponto, o edifício na Faria Lima, que fica em cima da Casa da Bandeirante, eu não consigo me lembrar o nome do edifício, como chama os arquitetos, mas vocês sabem o que eu estou falando. Mas você sabe do que eu estou falando, né? Enfim, Renato talvez saiba o nome do edifício, não? Então todo mundo esqueceu, que ótimo. Isso é política de memória. Mas, enfim, para dizer que esse marco aí da independência do Brasil também é a ser problematizado, né? Porque esses processos seguem, né? E os processos
são muito presentes. O que, de fato, se acentua, eu acho que é um dado, não só que se acentua no período da ditadura, ou nos períodos ditatoriais, é a periferização, né, e em associação com o milagre econômico, né, e aí em associação com um quadro também de arquitetos que se beneficia de empreiteiras. Eu acho que isso que é importante. Eu acho que o Vitor, né, o trabalho do Vitor é um trabalho importante nesse sentido, né, que vai mostrar como é que os arquitetos também, que muitos deles que a gente, né, até aqui evitou, né, olhar para eles do ponto de vista também da sua associação com o regime militar, estão produzindo muitas obras, né, para o regime, quartéis militares, inclusive. Então, enfim, não quero dar o spoiler da tese do Vitor, né? E também para dizer, Rodrigo, que eu desconheço esse PA que você, por favor, se você tiver, você me passa, tá? Que eu quero. O que eu conheço é um projeto do Burle Marx para essa Ilha do Pinheiro, que hoje é o Parque da Maré, né? Que não foi levado adiante, né? E conheço muito a mobilização de ambientalistas, sobretudo Elma Amador, que foi muito importante. E o IAB e a UFRJ, sem dúvida, mas foram posteriores a essa visita do Niemeyer. Então, o que desencadeou um pouco também isso foi a visita do Niemeyer. Mas, se eu tiver esse material, puder me passar, te agradeço muito. Bom, há mais perguntas? Alguém? Adriano, vamos segurar que ainda tem muita coisa pela frente. Não, bom, eu acho que a ideia dessa exposição também não é dar respostas, eu acho que é produzir esse espaço de reflexão. E esse evento visava precisamente isso. Eu acho que a resposta que vocês trouxeram, as questões que vocês trouxeram são riquíssimas, trazem elementos para essa reflexão que a gente espera poder conduzir ao longo dos próximos meses. Estamos organizando, já avisando aqui, estamos organizando um encontro para o final da exposição, em junho, com cerca de 25 pesquisadores que vêm estudando do ponto de vista do espaço e da economia espacial, não só urbano, rural, agrícola, mineradora, etc., questões afeitas à exposição. Estamos trabalhando nesse sentido. Um curso será ministrado na semana, a partir do dia 1º de abril. 1º de abril? Ah, não. Foi de propósito? Bom, 1º de abril, um curso em 4 aulas ministrado em 5 aulas, ministrado por 4 dos 5 curadores, os 4 aqui presentes. Também, a partir do dia 12 de abril, o Gabriel vai fazer um curso em 7 aulas sobre ditadura e empresariado no Brasil, aqui também na Maria Antônia, então fiquem atentos a essa programação. Dia 1º de abril, também já convido todos, o Cordão da Mentira fará o seu tradicional cortejo de sátira ao regime militar, começando aqui na Maria Antônia. Então, a partir das 5h30 da tarde, a concentração aí na praça, 6h30, no dia do curso de vocês vão ter que levar os alunos. Enfim, haverá uma série de outras ocasiões para a gente avançar nessas fantásticas questões que foram trazidas. Uma mostra de filmes que também está sendo organizada sobre o período. Também, lógico, a exposição traz algumas dezenas de filmes que a gente mapeou, principalmente filmes produzidos naquele período, pelo Estado, por empresas, por artistas, cineastas, artistas visuais variados que também produziram. Então, nós vamos exibir alguns desses filmes dentro da mostra, mas haverá essa mostra paralela em algum momento, maio, aqui na nossa sala de cinema, no primeiro andar. Então,
Eu acho que por hoje talvez possa... Claro, desculpe, amanhã a gente terá a defesa também da tese de doutorado de um dos curadores da exposição, Vitor Próspero, será aqui na FAO Maranhão, às 14h. A Ana Luísa está na banca, além da Ana Luísa, a professora Joana Mello, da FAO, o professor Marcos Napolitano, do Departamento de História, e o professor Patrício Del Real, que veio da Universidade de Harvard para participar dessa banca. Então, dito isto, eu agradeço demais meus colegas, amigos, por terem vindo do Rio de Janeiro, graças a um apoio da FAO, um apoio importante para a realização de eventos acadêmicos. Agradeço muitíssimo as questões, as participações, a presença de todos vocês. Hoje eu espero revê-los em breve, no dia 19, na abertura, para a gente trocar mais ideias, enfim, e diante de outros materiais que estão sendo expostos, reunidos aí para essa exposição. Muito obrigado, boa noite.